Olá pessoal, estamos dando início para a nossa terceira live. Enquanto a galera vai chegando aí, enquanto os nossos telespectadores, né, vão chegando, a gente vai só passando algumas informações para vocês. Daqui a pouco o nosso convidado, o pastor Helder Cardim, também vai estar aqui. Já chegou aí o Helder, a gente já vai chamá-lo para a live. Só dá mais um tempinho enquanto o pessoal vai chegando aí. Mas a gente não vai demorar muito hoje não. Ó, chegando o Maguinho, a Rosane. Não deixe de compartilhar, tá, gente? Vai aqui no aviãozinho, aqui embaixo, e compartilha para todo mundo aí a nossa live. Nossa live de aquecimento. A Raíssa tá chegando aí também. Não deixe de participar, de colocar suas perguntas também aqui embaixo, interagir com a gente ao longo do nosso bate-papo. E lembrando que essa live é uma live de aquecimento para a nossa conferência, que vai acontecer no dia 26, 27 e 28 de agosto. No final a gente vai trazer mais algumas informações para vocês, mas a gente já vai estar iniciando o nosso bate-papo. Só dá mais um tempinho mesmo para o pessoal ir chegando, enquanto o Instagram vai avisando a galera aí, vai notificando as pessoas que a nossa live já começou, para a gente convidar o pastor Helder e começar a nossa conversa, começar o nosso bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser especial, tenho certeza que vai edificar a sua vida, a sua casa, e que você vai sair com bastante conteúdo para pensar aí ao longo dessa semana, né? Deixa eu ver se tem mais algum aviso para a gente dar antes de começarmos de fato a nossa live. O pastor Helder já está por aqui, eu vou já convidá-lo, enquanto o pessoal vai chegando aí. Só um segundo. O convite foi feito e já temos o pastor Helder com a gente aí. Helder, quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio que a gente tem de recebê-lo aí para mais uma conversa. Você sempre tão solícito, né? Ah, é uma alegria ter você com a gente para bater essa conversa, bater esse papo, ter essa conversa sobre um tema importante, né? Diria eu, um tema super relevante para os nossos dias, que é falar um pouquinho sobre discipulado, conversar um pouquinho sobre a importância desse tema, principalmente diante dos desafios que a gente tem da nova realidade do mundo virtual, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Helder, seja muito bem-vindo. Queria te agradecer mais uma vez aí, cara. Obrigadão, viu, Matheus? Privilégio meu. É sempre uma alegria poder partilhar contigo das escrituras, né? A gente ou se encontra em live ou a gente se encontra no projeto Água da Vida, ali em Niterói. É bem legal estar com o pessoal aí do projeto Água da Vida de São Gonçalo e falar sobre esse tema que pauta muito dos meus estudos, pesquisas e ênfase no contexto da igreja, que é o discipulado, né? Então, obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Então, Helder, para a gente aproveitar bem o nosso tempo aí, eu queria, antes da gente começar de fato a falar sobre o nosso assunto, lançar um fundamento para a gente começar a conversar, que é sobre a definição bíblica de discipulado, né? A gente vê que hoje em dia, talvez exista uma certa confusão quando a gente fala sobre discipulado. Muitas igrejas entendem discipulado de uma maneira um pouco equivocada, como se fosse simplesmente um programinha, 5 passos para você ou entrar para a igreja, ou para fazer uma certa atividade na igreja, como se fosse uma coisa que tem um começo, meio e fim, mais aulinhas que você vai assistir e discipulado se resume a isso. Não que isso não faça parte do discipulado, mas acho que não pode se resumir somente a isso, né? Então, Sim. quando a gente olha para as escrituras, o que que ela nos fala sobre discipulado? Qual é o fundamento bíblico do discipulado? Joia. Ô, Matheus, eu diria que existem múltiplas conceituações de discipulado. Nem todas elas com a definição que nós utilizamos hoje em dia no nosso contexto ministerial eclesiástico. Por exemplo, quando você vai para o Antigo Testamento, você vê que
Moisés faz um investimento todo específico na vida de Josué. Josué era chamado de servidor de Moisés, alguém que acompanhava Moisés bem de perto. Posteriormente, o próprio Moisés apresenta Josué diante de todo o povo com o propósito de vir a sucedê-lo quando Moisés morresse por causa do seu pecado. A gente tem o relacionamento de Elias e Eliseu na própria transição aí do ministério profético de um para com o outro. E você tem, ao longo do Antigo Testamento, diversos personagens que investem de suas vidas, conhecimentos e habilidades nos mais novos. Dois casos específicos, né? Por exemplo, quando Deus fala na lei de Moisés que um sumo sacerdote mais velho deveria deixar a sua profissão, digamos aí, por volta de 50 e poucos anos, e ele se dedicaria à capacitação, acompanhamento e investimento na vida de jovens sacerdotes ou sacerdotes mais novos. Esse é um tipo de acompanhamento, de investimento de vida, que talvez hoje alguns chamariam mais de mentoria do que propriamente discipulado. Aí quando você vai para o livro de Provérbios, você vê que Provérbios é um livro composto na perspectiva ou da perspectiva de um pai mais velho que está legando para o seu filho mais novo verdades espirituais, conceitos teológicos fundamentais para toda a vida dele, uma vida de temor a Deus. Então, eu diria que numa conceituação mais abrangente de discipulado ou acompanhamento de vida, no Antigo Testamento, é tanto o legado da fé quanto a capacitação de pessoas para uma efetividade ou um serviço mais específico diante de Deus e diante de todo o povo. Quando você vai para o Novo Testamento, o termo discípulo, matetai, é o seguidor de Jesus, é aquele que acompanha Jesus de perto, a quem o próprio Senhor chama, para aprenderem dele, acompanharem, estarem com ele, né? Marcos diz, né? Escolheu 12 para estarem com ele, com o propósito de, ao final do seu ministério, Jesus os enviaria, como de fato faz ali na grande comissão, com o propósito de que eles dessem sequência ao ministério de Jesus. Dentro dessa conceituação mais ministerial, você tem o próprio investimento de Paulo na vida de Timóteo, e ao longo do livro de Atos, as relembranças disso em 1º e 2º Timóteo, e você tem também o desafio que Paulo dá a Timóteo lá em 2 Timóteo 2, de que aquilo que ele, Timóteo, ouviu de Paulo na presença de muitas testemunhas, isso ele deveria ensinar, transmitir a outros homens e fiéis e idôneos para que fizessem o mesmo sucessivamente. Então, eu diria que há esse aspecto mais ministerial do discipulado, à semelhança do Antigo Testamento, que é muito mais uma capacitação, um encaminhamento de vida para uma maior e melhor utilidade dessa pessoa capacitada no reino de Deus, ok? Então, eu chamaria isso, Mateus, de uma conceituação mais funcional, ministerial de discipulado. Mas aí a gente tem um termo mais amplo, mais abrangente e englobador, que é o fazer discípulos. Ali de Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 28, Marcos 16, né? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, né? Eu tenho que fazer discípulos de todas as nações, pregando o evangelho. Nós, ao longo do tempo, dissociamos discipulado de evangelismo. Mas, biblicamente falando, é a mesma coisa, Mateus. Porque o discipulado é tornar alguém que não é discípulo de Jesus ou aperfeiçoar aqueles que já são discípulos de Cristo, na medida que agora você os ensina a guardar todas as coisas que Jesus ordenou.
Então, simplificadamente, o discipulado é tornar pessoas seguidoras, imitadoras, semelhantes a Jesus. Aquelas que não são, para que se tornem, e aquelas que já são, para que sejam aperfeiçoadas. Então, discipulado nada mais é do que tornar pessoas imitadoras de Jesus. A gente pode até discutir um pouquinho mais o significado de imitar Jesus, tá? Uhum. Mas eu diria que muitas vezes há um aspecto ministerial, funcional, e há um outro aspecto da nossa semelhança com Jesus, do nosso aperfeiçoamento à imagem dele. Aqueles que não são, para que se tornem, por meio da conversão e da regeneração, e aqueles que já são, para que sejam aperfeiçoados cada vez mais em Jesus. Beleza, Helder. Agora, partindo dessa sua definição, assim, eu vi que você falou tanto no âmbito ministerial, assim, de uma certa forma, sobre ser algo, uma relação entre uma pessoa mais velha, mais experiente, mais madura, a ensinar a você a exercer uma vocação, né, no caso do discipulado visando o âmbito ministerial, e também, de uma certa forma, uma pessoa mais experiente na fé seria aquela que discipularia o novo convertido, ou as pessoas que vão crescendo a imagem de Jesus, né? Aí, só que parece que hoje, assim, eu vejo que existe uma certa, vamos dizer assim, uma certa dificuldade de como fazer isso na prática. Sabe? Parece, em alguns contextos, que é uma coisa muito complexa, que fazer discípulos é uma coisa para pessoas específicas, gente capacitada, para pastores, para líderes, mas, biblicamente falando, não me parece ser esse o caso. Assim. Eu acho que todo cristão tem um chamado para discipular, claro, dentro das suas limitações, dentro das suas capacidades, mas como que a gente consegue trabalhar esse tema para ele ficar um pouco mais fácil das pessoas verem que não é um bicho de sete cabeças, né? Que discipular alguém não é uma tarefa assim, absurda, que você tem que ser um teólogo, tem que dominar todos os assuntos, tem que saber responder todos os questionamentos. Como que a gente pode falar sobre o discipulado de uma forma que se torne mais fácil para as pessoas vivenciarem ele no dia a dia, né? Joia. Eu vejo que existem alguns pontos, ô Mateus, que precisam ser esclarecidos quanto ao discipulado. São aquelas perguntas: o que, por quê, como, Uhum. quem, até quando. Eu diria que a gente sempre começa com o porquê. Por que vamos discipular? Eu vou partir do pressuposto aqui, ô Mateus, que já são salvos em Jesus, já são crentes, tá? Uhum. Já congregam numa igreja, já têm a sua vida em Jesus. A pergunta é: por que eu vou discipular? Eu vou discipular para que se tornem mais semelhantes a Jesus. Joia, isso é um projeto da vida inteira, que só será completado na volta de Cristo e na nossa glorificação futura. Mas, em termos temporais, por que eu vou discipular o fulano? Porque ele é alguém que está sendo capacitado para servir num determinado ministério. Porque são jovens casais que vão ter filhos e eles precisam então ser discipulados sobre a vida com Jesus, tendo um bebê em casa. São noivos, são novos convertidos. Porque assim, você não discipula todo mundo do mesmo jeito, nem com base no mesmo conteúdo e nem mesmo pelo mesmo tempo, e ainda da parte de qualquer pessoa. A demanda do discipulado de um novo convertido é diferente da demanda do discipulado de um jovem casal que vai se casar, por exemplo, um casal de noivos, ok? O conteúdo do discipulado de liderança, de formação de líderes, é diferente do conteúdo do discipulado de adolescentes. Então, eu entendo a ideia de que não seja um bicho de sete cabeças, nem tão complexo, mas existem certas complexidades em função do porquê discipulamos e para que discipulamos quem estamos discipulando.
Eu não posso pensar que discipular pessoas para servirem ministerialmente, para assumirem uma liderança daqui X tempo, capacitando-as para esse ministério, demande o mesmo tempo, o mesmo conteúdo ou os mesmos esforços e, portanto, a mesma capacidade do que um adolescente. É muito diferente. Eu não estou diminuindo ou menosprezando o adolescente, mas as questões com as quais nós lidamos com o adolescente no discipulado são completamente diferentes do discipulado visando a formação de liderança, que me parece que foi o que Paulo fez com Timóteo, e ele falou para Timóteo fazer com outros homens ali na cidade de Éfeso. Então, o que a gente tem que definir é sobre qual discipulado nós estamos falando. É o discipulado de novo convertido? Realmente, as demandas talvez não sejam exatamente as mesmas ou tão complexas quanto a formação de liderança. Estamos falando do discipulado de casais de noivos para o casamento? Seria estranho eu colocar um solteiro para discipulá-los. É que para mim, Mateus, discipulado e aconselhamento não tem diferença nenhuma, tá? Talvez sejam termos diferentes para a mesma coisa. Estamos aperfeiçoando pessoas em Jesus. Então a minha exigência de um casal que vai discipular um casal de noivos é diferente de um solteiro que discipula um outro solteiro novo na fé. O que discipula o novo convertido solteiro não precisa ser casado. Então, assim, a gente tem que definir que discipulado a gente está falando, porque embora exista essa, como eu mencionei no início, né, existe esse conceito mais geral, que é da formação do caráter de Jesus nas pessoas, existem certas especificidades em termos de propósito do a quem discipulamos e para quê. Uhum. Perfeito, perfeito. Então, algo que precisa ficar em evidência assim, é o objetivo, né? A gente precisa discipular pessoas com objetivos bem claros, né? Não é simplesmente, vem cá que eu vou... Caminha comigo, né? Vem aqui. Apesar de que talvez isso também possa estar envolvido no discipulado, eu acredito que Possa. e a vida na vida, né, é importante, mas eu acho que esse ponto que você falou do objetivo bem definido, e eu acho que até junto com o objetivo vem também o tempo, né? Porque às vezes a gente pode ter a noção de que discipulado é uma coisa que não tem um começo, meio e um fim. E às vezes, dependendo do objetivo que você vai ter um tempo em que você vai dar uma parada, né? Vai ter um tempo em que você, olha, até que a gente caminhou bem, agora vamos tentar caminhar de outra forma, né? Porque senão também fica uma coisa meio... Nunca tem um momento para terminar, nunca tem um momento para acabar, né? E às vezes pode ser, vamos nos encontrar durante algumas semanas, vamos bater um papo, vamos conversar sobre isso, né? E é interessante, a gente tem falado aqui ao longo de 2 semanas atrás, que a gente tem feito outras lives, sobre justamente o fato de que todo cristão, de uma certa forma, ele precisa estar envolvido numa demanda de discipulado. Você concorda com essa frase? Ou mesmo que seja ou discipulando alguém, ou sendo discipulado por alguém. Você acredita que todo cristão, necessariamente, ele precisa estar envolvido em discipulado, de certa forma? De novo, Mateus, depende do que nós chamamos de discipulado. Se discipulado é um programa de 8 encontros, talvez isso já tenha acontecido com alguns no início da sua fé cristã, né? No início da sua caminhada com Jesus. Agora, se por discipulado estamos chamando o nosso aperfeiçoamento progressivo na imagem de Jesus, eu não consigo imaginar um cristão, membro de uma igreja, que não esteja envolvido no discipulado. Né? Então, de novo, depende do que nós estamos chamando de discipulado. Uma coisa que acontece, o Mateus, a gente pode até conversar mais sobre isso, é uma visão muito individualista do discipulado. Se existe uma coisa que eu não acredito, é em discipulado individual, a parte da realidade da igreja. Tipo, eu pego você e eu vou te discipular, completamente a parte da realidade da igreja, da nossa irmandade em Jesus e do nosso crescimento corporativo como membros uns dos outros na igreja.
Então, quando eu penso eclesiasticamente, todos estão num processo e num programa de discipulado. Porque na medida que eles participam de um grupo pequeno, estão sendo aconselhados, desafiados, instruídos mutuamente, eles estão sendo discipulados. Agora, se a gente quer discutir um programa de discipulado de novos convertidos, de casais de noivos, de homens ou mulheres que ficaram viúvos, aí sim a gente pode definir que talvez existam algumas pessoas que não se encaixem nessas categorias específicas, né? Então, assim, eu percebo que se nós não entendermos ou não definirmos corretamente discipulado, a gente discute o que tem, o que não pode, quem, quanto tempo, que material, e não vamos chegar a lugar nenhum, porque nós Uhum. falhamos em definir o que é discipulado. Eu uso um termo e venho desenvolvendo bem, que na verdade, é um termo, é um conceito que se desdobra em vários termos, que é a cultura do discipulado. A igreja é uma instituição discipuladora. Discipulado não é o que a igreja faz, mas quem ela é, tá? A igreja tem uma Uhum. natureza discipuladora. Quando ela ensina, quando ela aconselha, quando ela exorta, quando ela tem atividades na sua celebração, é, a natureza dela é discipuladora, entendeu? Então, esse é um ponto que a gente tem que entender. A igreja tem uma natureza discipuladora. Portanto, não existe igreja que não discipule. Ela pode não estar consciente disso, ela pode não ser organizada no exercício dessa tarefa, mas ela invariavelmente discipula, tá? Uhum. É, então, aí o que a gente vai entender da cultura do discipulado é que, em havendo um mútuo pertencimento e compromisso dos membros entre si, como Paulo diz, né? É, somos membros uns dos outros. Se um membro sofre, o outro sofre. Se um se alegra, o outro se alegra. Eu vou entender que eu vivo tão intrinsecamente ligado com os meus irmãos em Cristo que tudo aquilo que eu falo, faço, tenho, executo no contexto da igreja, de alguma forma está afetando pessoas, positiva ou negativamente. Então, aí entra um conceito derivado da cultura do discipulado, que é o que eu chamo de discipulado intergeracional. Tá? É quando, então, na cultura do discipulado, eu tenho casais casados mais velhos, maduros na fé em Jesus, que começam a olhar para a igreja e identificar casais de namorados, casais de noivos, e se aproximam deles, com o propósito de compartilhar da fé em Jesus, com o propósito de ajudá-los a crescerem na percepção bíblica de casamento e a se prepararem para o casamento. Tá? Talvez eu não tenha obrigado ou montado um programa para esse casal mais velho se aproximar do mais novo. Mas quando cada crente maduro na igreja entende a natureza discipuladora da igreja, ele se sente incomodado se ele não estiver envolvido com gente, vivendo a vida cristã com gente, né? Então aí quanto tempo leva isso? Né? Alguém colocou aí. Quanto tempo leva? Depende para que você está discipulando. Uma hora, casais de noivos vão casar. Você não vai passar 20 anos discipulando-os, né? Mas você vai ter ali 10 encontros. Por exemplo, é algo que eu e a minha esposa, Juliana, fazemos muito na igreja em que a gente pastoreia os casais, a primeira igreja batista de Araras, né? A gente tem 10 assuntos que podem ou não ser 10 encontros, podem ser 8, eventualmente 12, que a gente utiliza para discipular casais de noivos, ok? Uhum. A gente, por exemplo, tem casal que vai casar agora em dezembro de 2022 e tem casal que vai se casar em fevereiro de 2023. A gente começou o processo com eles em fevereiro de 2022. Ou seja, algo em torno aí de 9 a 10 meses. Tinham casais de noivos que querem se casar, mas só no fim do ano que vem. Então a gente falou: espera.
não é a hora da gente lidar com esses assuntos com vocês. Uhum. Né? Então, o que eu tô identificando? Que existem casais mais novos na igreja que precisam ser acompanhados e discipulados por casais mais velhos. Nós estabelecemos um conteúdo X de temas que serão utilizados para esse discipulado. Hoje é o Helder e a Juliana. Talvez o ano que vem vai ser um outro casal maduro, igualmente capacitado. Né? Essa é a ideia da cultura do discipulado. Né? A igreja tem uma natureza discipuladora. Ela faz do discipulado não um programa, mas um estilo de vida. Uhum. Perfeito, Eldo. Eu acho que a sua colocação agora, que você falou, ela ajuda até a gente um pouquinho mais para aquele que seria o tema de fato da live. Né? Porque você falou coisas muito interessantes sobre essa questão de pessoas mais maduras acompanharem pessoas que estão em processo, em algum processo na vida, ou seja, de casais mais jovens que estão se preparando para o casamento, ou um adolescente que vai entrar em um momento específico da vida, de repente está se preparando para a faculdade, ou um jovem que está passando por alguma situação e precisa de alguém para acompanhá-lo. E você falou que a natureza da igreja ela é discipuladora, ou seja, não, basicamente, acho que partindo desse pressuposto que você falou, e não existe discipulado à parte da igreja, né? Ou pelo Para mim, menos não. o local por excelência em que o discipulado deveria ocorrer é na igreja, entre os membros da igreja, né? Só que aí a gente hoje vive num período das mídias sociais, das redes sociais, dos influencers, aonde muita gente parece que tem recorrido a essas figuras virtuais como uma espécie de discipuladores, né? E acabam trabalhando esse tema, tratando essa questão de uma maneira mais individualizada. Que você falou, cara, o discipulado não é individualizado, não é uma coisa para o meu crescimento apenas, né? É uma coisa que envolve o crescimento, a edificação e o amadurecimento da igreja de maneira geral. Então, eu queria que você falasse um pouquinho agora sobre esse desafio que essa nova realidade traz para nós, porque assim, a gente tem visto que existe muito conteúdo bom na internet. Né? Existem muitos influencers que, de fato, influencers cristãos, que falam sobre bons temas, trazem ótimos tópicos, mas a gente tem uma dificuldade, partindo daquilo que você falou antes, de tratar isso como uma espécie de discipulado. Tem gente que às vezes vai querer simplesmente só consumir aquilo ali, vai pegar aquele conteúdo, mas ele não vai ter alguém para que ele está prestando contas. Aquela pessoa que está do outro lado não vai estar ali para puxar a orelha dela, para exortar, para dizer, poxa, cara, não faz isso, você está caminhando por ali, não vai por esse caminho, ou para consolar ela em algum momento de dificuldade, se ela estiver passando por algum momento. Então, às vezes se torna muito cômodo a gente ter essas figuras digitais ali oferecendo conteúdo, e eu tenho visto pelo menos até um fenômeno acontecendo de pessoas que tem algumas pessoas que abrem aquelas caixinhas de pergunta, né, e tudo mais, e eu vejo que tem algumas pessoas que se sentem muito confortáveis, às vezes, em fazer perguntas para um cara ou uma mulher que está lá longe, que não sabe nada da vida dele, ele prefere, às vezes, perguntar para uma pessoa que está lá longe do que, às vezes, abrir o coração, de repente, com um pastor ou com um líder da igreja. Por que você acha que isso acaba acontecendo? Assim, das pessoas, às vezes, se sentirem mais confortáveis em procurar ajuda com uma pessoa de fora do que necessariamente procurar ajuda com uma pessoa que está ali, caminhando com ela, né? Você acha que isso tem a ver, de repente, com uma compreensão errada que as pessoas têm do discipulado na igreja, ou, de repente, uma falta de referências na igreja? As pessoas, às vezes, acabam não se sentindo confortáveis de procurar ajuda na igreja, que, de repente, eles acabam olhando e falando assim, poxa, aquele cara fala tão bem desse assunto, eu prefiro me abrir com ele do que eu não consigo perceber alguém na igreja que conseguiria falar sobre esse tema. O que você acha que leva a Olha, essas atitudes? Assim? Matheus, acho que tem várias coisas envolvidas aí, né? A primeira é que poderíamos fazer uma análise, por que chegamos nesse ponto, né? De hoje, um cara que fala alguma coisa bonita, motivacional, ou eventualmente até bíblica,
do outro lado do mundo, que não tem qualquer relação pessoal comigo, qualquer conhecimento, goza de certa ascendência e autoridade de liderança espiritual, pastoral sobre mim. Olha, eu poderia enumerar várias causas. Eu vou enumerar pelo menos duas. Primeiro, eventualmente, talvez na maioria dos casos, a igreja local não esteja exercendo ou praticando sua natureza discipuladora. Você não tem um bom doutrinamento, você não tem um bom pastoreio, porque na maioria dos casos, os membros eles dependem quase que exclusivamente do pastor, não existe, parece que, sabedoria no todo do corpo, e que então aquele membro, aquele jovem, adolescente, seja lá quem for, possa acessar essas outras pessoas maduras na igreja para serem aconselhadas, acompanhadas, exortadas, restauradas. Então, a gente parece ter um certo vácuo dessa autoridade espiritual no contexto da igreja, dessa liderança pastoral, que acarreta numa segunda questão para mim, uma segunda evidência. É uma geração carente de referenciais. Uma geração carente de pessoas que elas possam chamar de suas amigas, de pessoas próximas a elas que as entendem. E isso faz com que muitos se agarrem à primeira pessoa que deu atenção para elas, a primeira pessoa que falou alguma coisa que ela estava precisando ouvir, mas que talvez não tenha a menor chance, condição ou capacidade de acompanhá-la na vida. Eu vejo que a gente vive numa geração carente. Ela quer ter alguém a quem se agarrar. Eu sei que o Bauman fala do amor líquido, eu sei que a gente fala que o mundo é individualista, mas isso não é o ser humano. O ser humano foi criado por Deus para ser um ser relacional, de mútua dependência. Isso é o que está no DNA do nosso espírito. E isso, então, vai fazer com que, por mais que vivamos num mundo individualista, nós busquemos relacionamento, nós busquemos mutualidade e intimidade. Se esse indivíduo não encontra isso no contexto da sua igreja, ele vai buscar no primeiro lugar que lhe dê atenção. Ou que fale alguma coisa que ele esteja precisando. Eu acho que existe um certo aspecto positivo desses influenciadores, desde que eles sejam pessoas maduras na fé e comprometidas com suas igrejas locais. Eu não saberia acertar a proporção, Mateus, se é 99,8% ou 99,7% dos casos que isso não acontece, mas menos do que isso não é. Não são pessoas maduras na fé e não são pessoas comprometidas com as suas igrejas locais. São influenciadores, são pitaqueiros espirituais da internet. Entendeu? Se acham muito mais gurus espirituais do que propriamente pastores do rebanho. E pastoreio se dá no contexto da igreja local. Tá? Se dá no contexto do compromisso mútuo entre os crentes pertencentes a uma mesma comunidade. Então, quando você tem a ausência de líderes dispostos, capazes, disponíveis, você cria um vácuo. E você tem uma geração carente, que vai encontrar no primeiro influenciador que lhe deu atenção, seu guru espiritual. Então, cara, a gente vive uma época complicada quanto a isso, viu? Existem muitas coisas erradas acontecendo nesse meio. Quando, por exemplo, alguns influenciadores chegam ao ponto de contrariarem os pastores dessas pessoas. Por causa da minha função aqui na Palavra da Vida, ô Mateus, embora eu seja pastor de igreja local, eu também trabalho na Palavra da Vida, eu viajo muito, eu ensino em muitos lugares, eu falo em muitas conferências.
E frequentemente, em vários desses lugares, pessoas fazem perguntas. Cara, depois de 25 anos de teologia, que é o que eu tenho, você já percebe a capciosidade de algumas delas. Que ele está fazendo uma pergunta para mim, para, na maioria dos casos, confrontar a opinião do seu pastor. Em 100% das vezes, eu digo, olha, a melhor pessoa para te responder sobre isso é o seu pastor. Por quê? Porque eu te responder sobre essa questão super específica não me dará condições de lidar com você com os desdobramentos da minha resposta. Então eu não devo te responder. Eu só vou responder para você se eu tiver como lidar com as implicações e desdobramentos da resposta. Mas isso não é o influenciador de internet. Às vezes eu vejo que muito influenciador de internet, Matheus, gosta de ser como aquele soldado que desarma a granada e joga no meio do campo. E ele sai, entendeu? Uhum. Ele só quer soltar granadas. Esse, para mim, não é o cara comprometido com a igreja, não é o indivíduo realmente maduro na fé, interessado no discipulado das pessoas. Ele quer ter palavras bombásticas. Existe aquele zero... De novo, eu não tenho certeza da estatística, se é 0,2 ou 0,3 dos bons influenciadores, que são pessoas maduras, comprometidas com suas igrejas locais, que estão compartilhando conteúdo saudável e conectando, ajudando essas pessoas a estarem com suas igrejas. Agora, sinceramente, cara, agora eu não sou dos indivíduos mais ligados à internet e tudo mais. Eu reconheço. Até poderia ser mais, mas não sei se eu quero, cara. Eu curto a galera da minha igreja, sabe? Entre gastar meu tempo sendo guru de alguém na internet, eu prefiro gastar tempo com os meus juniores, com os meus jovens, com os jovens casais. Eu vejo maior efetividade nisso. Então, talvez eu esteja falando, Matheus, eu reconheço a partir da limitação da minha percepção disso tudo. Mas eu leio muito sobre esses influencers, não só no âmbito teológico, eclesiástico. Na verdade, eu estudo mais essa questão fora da teologia, né? Principalmente pelo Twitter. Se existe um lugar que a turma mais influencia, é pelo Twitter. O Instagram é o videozinho motivacional. A discussão de ideias é no Twitter, não é no Instagram, definitivamente. O Instagram, alguém fala alguma coisa. No Twitter, você se degladia com as ideias, né? Uhum. Cara, então assim, eu vejo que é um fenômeno, é um movimento que para mim tem se demonstrado, na maioria dos casos, ruim para os crentes, ruim. Uhum. Assim, a gente percebe também que há uma falta de... É muito fácil você, por exemplo, discipular pessoas virtualmente, porque você não tem um comprometimento com aquela pessoa. Você simplesmente fala alguma coisa para ela, mas você não vai se comprometer, como você falou, com os resultados daquilo que você está falando, né? Você simplesmente joga uma resposta, mas você não vai saber você não sabe como é que é a vida. Você não sabe em qual contexto aquela pessoa está falando, você não sabe a situação de fato que ela está vivendo. Às vezes tem gente que procura, inclusive esses influencers, e procuram respostas simplesmente para ouvir o que eles querem ouvir, né? Mas não falam, muitas vezes não tratam a situação por completo, você não ouve o outro lado, você não sabe o que está acontecendo. Então, basicamente, a pessoa só quer um aval para aquilo que ela já quer fazer, né? Então ela só quer procurar, a pessoa na internet, ela vai lá, faz uma pergunta, o que você acha disso? Aí a pessoa está, muitas vezes, se não tem a maturidade que você falou, como eu sigo algumas pessoas que às vezes fazem perguntas muito específicas, sobre contextos específicos, eu vejo a gente falando assim, olha, procura o seu pastor para falar sobre isso, porque aqui eu só consigo te dar respostas gerais, só consigo te dar respostas genéricas sobre assuntos genéricos. Então, sobre isso aí você precisa de um pastor. Você precisa de uma igreja, você precisa de alguém maduro para te falar sobre isso. Não tem como falar com você sobre isso, né? Isso aí. Mas tem muita gente que não, né? Tem muita gente que dá respostas, às vezes, completamente descabidas, mas ele não vai lidar com as consequências daquilo ali, né? Ele não vai lidar com as consequências das afirmações que ele fez, né? E também, Exatamente. por outro lado, eu acho que para as pessoas que procuram isso é muito cômodo também, porque também você não vai ter o compromisso.
essa pessoa não vai te ligar para saber como é que foi a sua conversa. Essa pessoa não vai te ligar, não vai te confrontar, não vai lidar com o seu pecado, não vai te encorajar em algum momento. Então também, às vezes, por um outro lado, tem o lado da pessoa que busca esses influencers só como um aval, mas também elas sabem que pode abrir o coração com esse cara, porque não vai ter compromisso nenhum. Ela, depois que falou aquilo ali, o cara não vai querer mais saber. Depois que falou aquilo ali, o cara não vai se importar, né? Apesar de que às vezes tem pessoas que acabam cobrando esse tipo de atitude de pessoas na internet também, né? Tipo, como se o cara... Exatamente, exatamente. Acho que Isso é um você falou problema. tudo, Matheus. Não são pessoas comprometidas, não são pessoas que estão mutuamente se afiando em Jesus, né? Às vezes eu acho que são como padres que escutam confissões. Nada além disso. Eu lamento, Uhum. né? Cara, eu com muita sinceridade, eu não consigo pensar em discipulado à parte da igreja. Ela existe com a igreja, para a igreja, pela igreja. Eu trabalho num seminário que tem um foco muito grande no discipulado, mas nunca em usurpação à igreja. É em Uhum. parceria com a igreja. Pela própria característica do seminário, né, que é um curso residente, então a gente tem a oportunidade de investir mais especificamente na vida dos alunos, nunca em substituição, sempre em complementação à igreja, né? E essa galera, eu vou usar a expressão, né, porque é a que se usa, essa galera dos web crentes, esses crentes de internet, cara, para mim a maioria não tem conexão com a igreja local, para mim a maioria não passa de pitaqueiro teológico. É aquilo que Paulo fala lá em 1 Timóteo 1. Falam asseveradamente sobre o que não entendem. O cara não tem lastro, não tem história de vida cristã, né? Leu meia dúzia de livros de teologia e já se acha teólogo. Não, cara, vida cristã se constrói na sua caminhada com Jesus e pelo seu lastro com a sua igreja, né? De novo, a maioria desses gurus não tem essa realidade. Existem alguns que sim, têm, e eles são bons. São bons não apenas pelas verdades que falam, senão também pelo testemunho que dão, né? Mas talvez seja procurar agulha em palheiro, né? Sim, de fato. E eu acho que os bons influencers, eles reconhecem esse limite, né? De Com até onde que eu certeza. consigo caminhar com vocês. Assim. Eu tô aqui para, de alguma forma, te auxiliar com algum conteúdo, trazer algum tipo de conhecimento, indicar boa literatura para você, mas é só isso, né? Eu tô aqui para te apontar um caminho, de Isso, repente, mas eu isso não vou aí. caminhar com você, né? Não tem como. Até porque humanamente é impossível, né? Dependendo da quantidade de seguidores que essa pessoa tem, é impossível que ela consiga fazer esse tipo de trabalho mais individualizado que o discipulado Exatamente, ele, exatamente, ele requer de nós, né? Agora, Helder, exatamente. voltando um pouco no início da sua fala sobre esse assunto que a gente está tratando, você falou sobre esse gap que existe, talvez, de uma geração carente de referências, uma geração que quer pessoas para discipulá-las, mas que muitas vezes se viram para a igreja e não encontram essas referências dentro da igreja, né? Acabam ficando... Elas não olham assim para uma pessoa mais madura que ele consiga dizer assim, poxa, eu quero imitar a fé desse cara, eu quero imitar a fé dessa mulher, desse homem. Parece que talvez a gente tenha passado para um momento onde muitas igrejas desencarnaram a verdade do evangelho, né? O evangelho virou muito mais uma mensagem motivadora, mas não é algo que você vive no seu dia a dia. Então, talvez os cristãos mais novos acabam olhando para a igreja e eles não veem ninguém vivenciando o evangelho de fato, né? Eles não veem pessoas que eles possam dizer assim, poxa, aquela pessoa já passou por isso que eu estou passando e ele sobreviveu. Então eu vou ir até ele para perguntar como que ele fez, quais os desafios que ele encontrou. Você acha que isso é uma realidade? Que de fato
a gente tem passado por esse momento de essa lacuna, tem faltado nas nossas igrejas cristãos de fato maduros. Por qual motivo de repente isso aconteceu? Aonde que em que momento a gente errou na mão de repente tratar o evangelho simplesmente como uma boa história para te reanimar no domingo à noite para você conseguir passar o restante da semana, mas que não exige um compromisso de vida, de entrega. Você acha que em que momento você, se tivesse algum momento histórico onde que a gente poderia dizer, olha, foi aqui. Acho que ali a gente começou a abrir mão desses tópicos, dessa verdade mais relacional do evangelho para tratar ele simplesmente como uma mensagem motivacional, né? Uhum. Olha, eu acho que, sendo específico e ao mesmo tempo amplo, eu acho que nós temos alguns momentos na história. O primeiro deles é quando nós profissionalizamos o ministério e dissemos que as autoridades espirituais da igreja são os pastores que fizeram seminário. E com isso, nós, em alguma medida, elitizamos a autoridade espiritual da igreja. Então, se eu quero conselho, é o pastor. Se eu devo ser visitado, é pelo pastor. Se eu tenho que ser discipulado, é pelo pastor. Porque o pastor é o sacerdote da igreja. Isso não faz sentido, né? Isso não faz sentido. Esse é um momento. Segundo momento, eu acho que eu não estou preocupado em pontuar o ano, a data, ou eu estou querendo lidar mais com a condição, porque às vezes, em determinadas localidades, esses movimentos aconteceram em circunstâncias diferentes. A segunda realidade, Mateus, foi quando a família delegou para a igreja a responsabilidade do acompanhamento espiritual dos seus filhos. Lá, no passado, talvez até 20, 30, 40 anos atrás, as famílias iam predominantemente juntas à igreja. Hoje, você tem adolescentes sozinhos, você tem mães sozinhas, você tem crianças que vão sozinhas, você tem pais que não são convertidos e por aí vai. Mas lá atrás, a família delegou para a igreja. Ou seja, a igreja é que tem que discipular os meus filhos, que tem que investir espiritualmente, né? E com isso, ela deixou de discipular em casa. E é belíssima a ênfase que os puritanos dão à família na educação de seus filhos. Isso aqui não tem nada a ver com homeschooling, não, tá? Mas desse pastoreio, desse investimento espiritual na vida dos filhos. Então, a família, ela deixou de ter protagonismo para se tornar a secundária nesse processo, né? Terceiro movimento, quando pessoas tornaram, na década de 70 para 80, a pregação e ensino do evangelho como uma tarefa quase que exclusivamente apologética no nosso Brasilzão católico, espírita, testemunha de Jeová. Né? Então, pregar o evangelho é disputar argumentos com pessoas, tentando convencê-las à fé cristã. Capacitar pessoas para o evangelismo era capacitá-las para defenderem, batalharem por sua fé. E me parece que com isso nós perdemos a ênfase da edificação, da capacitação, do crescimento na fé em termos práticos, vivenciais. Porque parece que o discipulado era como desarmar o católico, como não sei o que do testemunho de Jeová. Então fizemos, né, do evangelismo uma tarefa predominantemente apologética. E aí a gente perdeu de vista o aspecto relacional, vivencial do evangelho. E o reclusamos alguma coisa simplesmente na categoria de disputa de argumentos. Isso é ruim, né? Quarto, com certa secularização da igreja, por meio de teologias completamente erradas, desde a teologia liberal, evangelho social, teologias contextuais, a igreja foi empobrecendo-se teologicamente. Né? E nessa pobreza teológica
chega um momento que você não tem o que dar para os seus membros. Você não tem com o que alimentar o seu povo. E então ela deixou de dar a boa doutrina. Ela deixou de fundamentar as convicções mais básicas da fé cristã que subsidiam a vida prática. Por quê? Porque, como você falou, essa teologia coach, ela é motivacional, mas ela não é fundacional. Ela não estabelece fundamentos sustentáveis da fé, né? Ela eu vou usar uma comparação aqui, tá? É como a bexiga, que é diferente do balão. Bexiga e balão sobem. Um deles tem como descer, porque tem lastro para descer. O sustenta. A bexiga não. A bexiga, por exemplo, você enche ali com gás hélio, né? Você enche, ou o balão de papel ali, né? Que a turma bota fogo ali. Quando é que ele desce? Quando ele pega fogo. Agora, aquele balão com lastro, com tipo aquele cercadinho, é diferente. Ele foi feito para subir e para descer. Por quê? Porque ele tem fundamento, ele tem lastro, né? Eu diria que muita gente hoje quer essa teologia coach para subir, mas não tem lastro para permanecer, né? Então, isso faz parte de um movimento muito grande, fruto, para mim, do liberalismo teológico, que entra no século XX arrebentando com tudo, né? Então, hoje a gente colhe, presta atenção, os primeiros frutos dessa desgraça. A gente ainda não colheu todos. Ainda tem muita coisa ruim para vir pela frente, né? Então, Mateus, a gente vive num ambiente extremamente favorável para essas, eu chamo de bagaceiras teológicas, né? O próprio surgimento, acho que que Pode alguns falar, vou pegar autores... minha água aqui que eu tô com sede. Beleza. Eu tô dando aula desde manhãzinha, então eu chego agora à noite. A garganta já A gritando, né? garganta já tá gritando aqui. Mas, Helder, eu acho que algo que também contribuiu para isso em relação à pregação é até aquilo que alguns autores vão chamar de deísmo terapêutico moralista, né? Se eu não me engano, que é aquela noção de que existe um Deus que está que a preocupação desse Deus é o seu bem-estar, né? E que você se torne uma pessoa boa, né? Basicamente isso. Então, o centro de muitas pregações acabou se tornando esse tipo de mensagem que é apenas para você se sentir bem no domingo à noite, para você saber se você está sendo uma boa pessoa, e desse Deus que está lá, distante, que existe, mas também não vai te cobrar durante a semana, não vai esperar um compromisso da sua parte, né? Então, isso acaba fazendo com que as pessoas não vivenciem a realidade do evangelho, né? E aí acaba ficando esse gap, as pessoas ficam sem referências, né? E por isso acabam muitas vezes procurando na primeira pessoa que fala com uma certa autoridade sobre um determinado tópico, né, sobre uma determinada questão, elas vão buscar essa ajuda, independente. Inclusive, eu acho que um problema dos influencers é que é muito fácil você falar com autoridade sobre um assunto, muitas vezes associado de um caráter moral, né? Sim. Então, é muito fácil as pessoas falarem na internet hoje sobre, às vezes, casamento, né? Influência de casamento, influência de relacionamento. Mas, às vezes, a vida do cara é assim, uma desgraça, né? Mas é possível as pessoas falarem sobre isso, né? É por isso que eu gosto do discipulado na igreja. Não é um guru da internet que eu não conheço, que eu não sei do relacionamento conjugal dele da esposa, me falando um monte de coisa bonita. Eu acho que, em grande medida, o lastro do discipulador está no testemunho pessoal da fé. Uhum. Ele evidencia. Por exemplo, você falou do imitar líderes, né? Como é que termina o livro de Hebreus? Imitai os vossos guias no final da sua carreira. Ou seja, eles têm uma vida de testemunho. Eles são dignos de serem imitados. Diferentemente dessa turma da internet, cara, eu pego uma turma aí. O indivíduo se converteu agora.
só porque era da Rede Globo, era da banda não sei o quê, pronto, já virou conselheiro espiritual. Uhum. Como assim, cara? É, não estou dizendo que não possa falar coisas biblicamente certas, mas essa pessoa precisa crescer, ser acompanhada, estabelecer as bases da vida cristã, ter uma vida de testemunho. Isso é extremamente importante. De fato. Agora, Helder, a gente já caminhando para encerrar a nossa live, né? Já estamos perto de 9 horas aí. Ah, a gente já viu, constatou que existe essa lacuna, existe esse gap geracional, essa falta de referências na igreja, e que leva pessoas muitas vezes a procurarem referências que não são, de repente, as melhores, né, na internet, pessoas que Uhum. simplesmente não vão ter compromissos com ela, pessoas que não vão cuidar, não vão se importar com a sua vida, pessoas que você não consegue também saber como que é a vida delas, que estão ali simplesmente falando assuntos que é fácil você, como você falou, né, ler uma dúzia de livros e você saber minimamente dominar um tema. O que não Sim, significa que necessariamente você precisa ter um compromisso com aquele tema ou com aquilo que você está falando, né? exatamente, Então, exatamente. eu acho que para a gente encerrar, como que você acha que as igrejas hoje, o que pastores poderiam fazer, o que líderes poderiam fazer para incentivar o retorno dessa cultura de discipulado na igreja, desse momento em que, de fato, as pessoas possam crescer e se tornarem referências dentro da igreja mesmo. Que até, de repente, alguém que está ouvindo aqui a live, eu acho que se há um problema, eu pelo menos penso dessa forma, se existe um gap, se a gente percebe que há uma lacuna, que existem faltas de referência, então a gente precisa orar para que Deus faça de nós, para a próxima geração, uma referência, que a gente possa se tornar uma referência, né? Que a gente, Joia. e aí, precisa ter muito cuidado, como você falou, com o testemunho que a gente vai ter, com as coisas que a gente vai falar, com a atitude que a gente vai ter. Mas, para a gente encerrar, assim, o que as igrejas poderiam fazer, tanto pastores quanto líderes, até mesmo os membros, para incentivar esse retorno a um discipulado mais vivo, de fato, né, na igreja, que não seja simplesmente Joia. um programa, não seja simplesmente ah, encontros específicos, mas que seja uma igreja que realmente vivencia isso, essa realidade, onde os membros entendem seus compromissos, onde as coisas, como você falou, não fica só nas costas do pastor, né? Porque muitas vezes o pastor é responsável pelo fazer o ministério, né? Então tudo cai Uhum. nas costas do pastor. Se o pastor não estiver Uhum. fazendo, então o que os próprios pastores poderiam fazer para, olha, tem outras pessoas maduras na igreja, você pode buscar e tudo mais, como vivenciar isso na realidade local, né? De maneira saudável, de maneira orgânica, como que a gente recupera essa visão bíblica? Olha, com muita sinceridade, acho que você falou as principais coisas na sua pergunta, Matheus. Viver igreja organicamente, no mútuo comprometimento entre os membros. Os membros precisam entender que igreja não é a reunião para a qual ele vai buscando alguma coisa de Deus, mas é predominantemente o corpo de Cristo com o qual ele se relaciona na vida. E quando a gente vive a vida, a normalidade dela com outros crentes, naturalmente há esse entrelaçamento de vida. E oportunidades surgem para o aconselhamento, a exortação, a confissão de pecados e por aí vai. Ou seja, Deus oportuniza nessas circunstâncias pessoas que nos acompanhem. Esse é um ponto. Segundo ponto que você falou, sobre a importância da liderança. O Kevin Van Hooser, eu tenho até um podcast gravado pela Edições Vida Nova sobre o livro Discipulado para a Glória de Deus. O Van Hooser fala sobre a importância que os pastores têm no doutrinamento da igreja por meio do ensino da Bíblia e por meio do ensino da teologia, com o propósito de ajudar os crentes a entenderem o lugar delas na história de Deus, a frutificarem da vida delas em Jesus. Então, os líderes espirituais da igreja têm essa responsabilidade e eles não podem fugir dela. Né? Eu sei que o mundo é individualista, tecnológico, hipercorrido. Cara, mas a gente tem que pensar como viver nesse mundo
aproveitando das oportunidades que Deus nos dá para ensinarmos a igreja, doutrinarmos a igreja, né? Então esse é um segundo ponto. Um terceiro ponto que eu vejo é aproveitarmos da estrutura que a igreja já tem, potencializando com o propósito da edificação. Tá? Quer ver um exemplo? Reuniões de jovens. Por que não enxergar as reuniões de jovens como oportunidades de discipulado? Em que talvez nós não vamos ter só um falando por 50 minutos, os outros 50, 200, 5 escutando, terminou, cada um vai para sua casa. Por que nós não aproveitamos da escola bíblica, da reunião de jovens e de outras oportunidades para, de tempos em tempos, nós temos um tempo menor para quem fala e um tempo maior de interação entre quem ouve, compartilhando suas percepções, os desafios pessoais que carrega a partir daquilo que foi dito. Eu tenho visto isso acontecer, Mateus, em várias igrejas, né? Algumas delas não têm mais a reunião de jovens tradicional. Aquela, né? Um sábado à noite, por 2 horas, um fala por 50 minutos, tem louvor e depois vai embora. Não, eles têm até essa reunião uma vez por mês, uma vez por bimestre. Mas nas outras, galera, vai para a igreja, alguém fala ali 10 minutos, 15 minutos, lança uma ideia, depois esse pessoal se divide em pequenos grupos para compartilharem suas dúvidas, desafios, implicações daquilo que escutaram. Isso para mim é tremendamente benéfico. Porque aí até vai um questionamento, Mateus, um pouco maior, né? Se eu tenho no sábado com jovens o mesmo modelo de culto no domingo, de 2 uma. Ou o do domingo não está alcançando e eu preciso ter no sábado, ou um deles está sobrando. Se eu quero continuar tendo os encontros com a juventude, eu vou pensar em outro modelo. Eu não preciso ter outro culto. Então, assim, eu exemplifiquei aqui os jovens para falar de uma ideia maior. Olhemos para a estrutura da igreja, o que já existe nela e como nós podemos nos valer dessa estrutura, potencializando sob a perspectiva da edificação do discipulado, né? Mencionei 3 tópicos aqui, teriam outros, mas eu acho que já é um bom início de pensamento, né? Acho que é isso, Mateus. Enquanto você estava falando aí, eu lembrei até de uma leitura que eu fiz há um tempo atrás, que é de um livro até do Mark Dever. Ele fala muito sobre esse ponto, né, da igreja se tornar, da importância, inclusive, da membresia, né, a gente fortalecer o senso de membresia, o senso do que é fazer parte de uma igreja, das responsabilidades que são envolvidas, dos compromissos que você eu falei, né? Esse compromisso igreja, né? mútuo entre os crentes, né? E tem um específico que eu acho que é a comunidade cativante, que ele usa um termo que eu acho muito interessante sobre mudar a mentalidade do consumidor, de você ir para a igreja só para consumir, e transformá-la numa mentalidade de um provedor, né? De você ir para a igreja no como eu posso edificar a vida de outras pessoas, como eu posso servir a vida de outras pessoas, né? Exatamente. Até mesmo você estava falando sobre os pastores, e esses dias eu ouvi uma expressão que eu achei interessante, né? Que a gente muitas pessoas têm a visão do pastor como aquele cara que joga em todas as posições na igreja, né? E aí a pessoa fala assim, o pastor não é tanto assim, o pastor ele é mais um treinador que joga em algumas posições específicas, mas a função dele seria mais capacitar as pessoas, dar o ferramental, ensinar as escrituras, ensiná-los a pensar biblicamente, para que cada cristão possa exercer a sua vocação, né? Exercer o seu chamado, como Paulo acho que vai falar em Efésios 4, se eu não me engano, né? Isso, cada exatamente. parte efetua o próprio crescimento da igreja, né? Cada parte vai efetuando a própria edificação da igreja. Os pastores têm uma função específica de ajudar as pessoas a exercerem as suas próprias vocações, suas próprias funções, né? Perfeito. Então, você estava falando sobre isso, eu lembrei desses pontos aí, né? Legal. Cara, mas acho que é isso. Obrigado a oportunidade, viu?
eu que agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, sempre tão solícito, né? Assim, eu sei que a sua agenda é uma coisa de louco, mas ainda assim você consegue separar um tempinho para estar ajudando a gente aí, para estar nos abençoando, na verdade, né? Com a sua sabedoria, com aquilo que Deus tem te dado, assim, tem servido tanto a igreja e tem servido a nós aqui. É uma grande alegria, Helder, receber você mais uma vez. Obrigado, Matheus. Ah, Privilégio mesmo. Obrigado de verdade, a gente agradece por esse tempinho aí. Tá, Helder? Um grande abraço, Valeu. nossa mídia receba o nosso abraço aí. E até uma próxima live, né? A gente Com depois aí certeza. a Com gente organiza certeza. um outro tema, vai ser uma grande Show de alegria, bola. certo? Valeu, Beleza. Helder. Brigadão. Abração, Matheus. Até. Um grande abraço. E para você que assistiu a nossa live aqui, ficou com a gente até aqui, dia 26, 27 e 28 a gente vai ter a nossa conferência de jovens e adolescentes na nossa igreja aqui em São Gonçalo. Então, se você é de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Niterói, adjacências, vai aqui na página da nossa igreja. A gente tem ali toda a programação certinha para você participar, saber a respeito dos preletores, das programações, dos horários. Hoje mesmo a gente postou sobre isso. Então, se você é daqui de São Gonçalo, de Niterói, Itaboraí, Rio de Janeiro, mora aqui pertinho, fica o nosso convite para que você possa estar conosco nesses dias 26, 27 e 28 de agosto, certo? E nós já tivemos outras lives também, que ocorreram nas semanas passadas, você também pode acessá-las aqui no nosso Instagram, no perfil da nossa igreja. Mais uma vez, eu agradeço a participação de todos vocês, que Deus abençoe, e tenha uma ótima noite, um ótimo descanso, agradecendo mais uma vez a participação do Helder. Foi uma conversa excelente, que vocês possam ter sido edificados e abençoados aí através da vida do Helder. Gente, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até semana que vem, a gente tem a nossa última live no dia 24 de agosto, às 8 horas também aqui no perfil da nossa igreja. Até lá, gente, um grande abraço e até a próxima.